Fala galera, estamos começando a parte 2 do primeiro episódio da nova série do Equaliza Pet, Diário de Bordo, Missão Intercâmbio. E hoje teremos o tema Primeiros Passos, preparar, apontar e embarcar. Eu me chamo Luciana Nascimento e eu sou petiana. Fala galera, aqui é Sara Gonçalves, também sou petiana, colega aqui de Lu. Estou atualmente no 4º semestre e sou estudante de Engenharia Elétrica. É isso, gente. No episódio de hoje, vamos falar, né, como eu já disse, os primeiros passos sobre esse programa. E temos aí, nessa nova série, a discussão de 2 programas de intercâmbio. E hoje será sobre o Brahe. Basicamente, o Brahe é um programa de estágio internacional e tem uma parceria de sucesso entre as principais universidades de engenharia do Brasil e o renomado Instituto Fraunhofer de Tecnologia de Produção na Alemanha. Esse programa oferece aos alunos a chance de aplicar o conhecimento acadêmico em pesquisas industriais de alta complexidade, enquanto eles vivem uma experiência única na cultura alemã. E hoje vamos começar, conversando com Isaac Araújo e Milena Verne, que são estudantes de Engenharia Elétrica, Milena, e Isaac de Engenharia da Computação, que participaram do programa de intercâmbio. E eu já gostaria de pedir para que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês brevemente, sobre atualmente que semestre estão. Eu sei que essa é uma pergunta um pouco complicada, assim, na UFBA, mas falem um pouco, assim, brevemente de vocês. Oi, galera. Pela breve introdução, você já sabe que meu nome é Milena, estudante de Engenharia Elétrica da UFBA. Participei de algumas entidades também, como o BAJA e o GCEP. E, bom, participei em 2023 do Brahe. E é isso. Olá, pessoal. Meu nome é Isaac. Eu sou estudante de Engenharia da Computação. Já fui de Engenharia Elétrica, mas fui pro lado bom da força. Depois de uns 3 anos em Elétrica. Eu fui petiano, fui também voluntário do I3E e participei do Brahe em 2024, me inscrevi em 2023.2. E é isso. Certo, gente, a gente já conheceu aqui um pouco deles e durante esses episódios, essa nova série, a gente vai conhecer ainda mais. E já para começar as nossas perguntas, antes na realidade, de fazer as perguntas assim que estavam ali no roteiro, eu gostaria de perguntar para vocês sobre a motivação que vocês tiveram para fazer um intercâmbio e por que vocês escolheram especificamente o Brahe, Porque a gente sabe que tem outros intercâmbios que a UFBA oferece, e o que é muito famoso, assim, tem se tornado bem famoso, assim, no curso de Engenharia Elétrica, é o BRAFTEC também, que é na França. Inclusive, a gente também está fazendo episódios com o pessoal que faz BRAFTEC, Então, eu queria saber com vocês, assim, por que vocês quiseram fazer intercâmbio, a motivação que veio, assim, surgiu na universidade ou veio antes? Vocês já tinham pretensões? E por que o programa Brahe? Bom, o BRAFTEC, ele por um tempo, ele deu uma pausa, na UFBA. E foi exatamente a época que eu estava pensando em fazer o intercâmbio. E nessa época, uma colega minha tinha ido fazer o Brahe, que é um programa que eu acho que ainda é um pouco obscuro, assim, na UFBA. Não muita gente conhece, apesar de todo mundo receber o e-mail semestralmente sobre o Brahe, eu acho que não muita gente conhece. E aí eu me inscrevi só para ver, tentar, e acabei passando. No meu caso, é porque eu costumo dizer que tudo que eu planejo dá errado, Tipo, eu estudava francês para ir pro BRAFTEC, também aconteceu o mesmo problema que Milena citou, tipo, o BRAFTEC já tinha voltado até, mas o projeto da UFBA foi recusado no semestre que eu estava pretendendo me candidatar. E aí apareceu a oportunidade de me inscrever para o Fraunhofer, eu olhei assim os requisitos, não precisei de alemão, e eu já falava inglês razoavelmente bem, então eu falei, vou me inscrever, vou ver no que é que dá. E surpreendentemente eu consegui passar, e passar de primeira, assim, para mim foi algo bem inesperado. E aí eu me joguei, eu falei, eu vou, conversei com meus pais, e enfim, acabei me jogando e fui. Beleza.
A gente queria saber um pouco também com vocês sobre como é o processo de seleção e a duração do estágio. Como é que vocês se prepararam para as entrevistas? Quais tipos de habilidades vocês acreditam, né, que os entrevistadores valorizam mais? Quais as documentações e procedimentos e pré-requisitos também foram necessários assim para vocês serem aceitos no programa? Eu perguntei sobre a duração do estágio porque, como eu falei já na introdução, né, o Fraunhofer ele é um programa de estágio internacional, diferente do Braftec, por exemplo, que a galera vai mais lá como se fosse para pesquisa. Então, como é que se deu esse processo assim de seleção com vocês? A gente recebe um e-mail, acho que todo semestre, falando que as inscrições do Braahem estão abertas. E nesse e-mail também lista todos os documentos que você precisa enviar. Pelo que eu lembro, você tem que enviar o seu currículo em inglês, enviar seu histórico escolar também, no caso, o histórico da faculdade também em inglês traduzido. Não precisa ser juramentado, todas essas burocracias, não precisa de nada disso. E você precisa fazer uma carta de motivação e falar também quais são as prioridades do trabalho, porque tem uma listinha assim, que também é enviada no e-mail, com todos os cargos que estão abertos e a descrição desses cargos, né? Então, tipo, você precisa selecionar, acho que 3, Isaac pode me corrigir, e botar em ordem de preferência. Sim, você tem lá, você vai receber, né, o e-mail do Braahem e você vai ter uma senha que você vai abrir e vai ter acesso às vagas lá que todas as universidades vão receber, na verdade, a UFSC, a UFBA, Cimatec, entre outras. E aí terão lá dezenas de vagas com institutos diferentes. Você vai avaliar qual vaga faz sentido para você, para o seu conhecimento, porque cada uma realmente requer habilidades diferentes de você. Tipo, a minha requeria que eu soubesse C++ e C#, mas aqui eu me inscrevi, precisava de Python, por exemplo. E aí cada vaga tem sua especificidade, mas eu acho que o requisito básico de todas elas é o inglês avançado, intermediário avançado, B2. Né? Eu acho que essa é a parte essencial. Eu acho que também o que conta muito para você conseguir alcançar uma entrevista com o pessoal lá do Fraunhofer ou da Geminias ou dos outros institutos é você ter bastante experiência e caprichar bastante na primeira etapa, que é de envio de documentos para a professora responsável por aprovar os nossos nomes, né, lá para o coordenador do Braahem. É isso mesmo, eu tinha até me esquecido dessa primeira parte, que a gente manda todos os documentos, e aí tem uma professora da Poli, que ela vai fazer a primeira filtragem, né? Ela vai ver se o seu perfil bate com as vagas, e aí depois da aprovação dela, você vai para uma entrevista com o coordenador, não sei se bem um coordenador, mas a pessoa que está mais à frente do Braahem lá na Alemanha, que inclusive é um brasileiro, e aí você faz uma entrevista com ele vai te perguntar sobre todas as suas experiências, tudo em inglês, né? Eu acho que mais para testar o inglês. Sim. E eu acredito que realmente a fase mais difícil de ultrapassar é essa primeira, porque é uma seleção bem criteriosa, tipo, a professora é bem rígida, eu acredito. E as entrevistas foram tranquilas, se você não ficar nervoso e conseguir controlar suas emoções e falar bem sobre você e se vender ali na hora da entrevista, tudo vai bem e eu acho que provavelmente você vai conseguir a vaga, sabe? Mas eu acho que a primeira etapa é bem crucial, então quem for se inscrever, capricha na documentação, escreve o texto bonitinho, pede a carta de recomendação do seu orientador de pesquisa ou algum professor que você fez a matéria super bem e se joga. Uma dúvida, assim, eu não sei se vocês saberiam responder. Se esse programa do Braahem, ele é direcionado apenas para os cursos de engenharia elétrica e computação ou são todas as engenharias, assim, da UFBA? Eu acredito que sejam todas as engenharias e também qualquer parte de tecnologia, porque eu conheci pessoas lá de outras universidades
que faziam sistema de informação, ciência da computação e outros cursos. Milena pode falar mais sobre isso também. Então, sim, eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que é qualquer curso. Teve gente que foi da UFBA com a gente de mecânica também. E, enfim, qualquer coisa ligada mais à tecnologia e engenharia, assim. Muito bacana. E contem mais pra gente aqui como foi o processo de aprendizado de um novo idioma, né? No caso, Isaac falou que ele já tinha um nívelzinho de inglês avançado. Mas assim, chegou algum momento que vocês se sentiram inseguros em relação, vocês tiveram alguma coisa assim, algum desafio no meio do aprendizado? Contem pra gente um pouquinho como foi se adaptar a esse novo idioma. Eu achava que eu tinha um inglês bom até precisar do meu inglês, na verdade. Foi um pouco desafiador, bastante desafiador no início, porque eu nunca tinha precisado ou me expressado tanto em inglês quanto eu precisei lá no intercâmbio, né? Porque eu não sabia falar alemão, então inglês seria a minha forma de comunicação. Mas, assim, no início eu precisava parar um pouco mais, pensar um pouco mais no que eu tinha que falar. Mas com o tempo isso vai mudando, você vai se acostumando mais e tudo mais. Dependendo também a exposição que você tenha com os outros, porque na verdade, tipo, o Brahim vai muito brasileiro. Então, assim, se você quiser, você só fala inglês com o seu chefe e fica falando português o resto do dia, porque tem muito brasileiro no programa. Mas, eu achei tranquilo, eles são bem pacientes. Achei uma experiência bem legal, assim, em relação ao idioma e à cultura também. Eu acho que uma frase, assim, que eu acho que as pessoas têm em mente é que o alemão, ele é rude. Eu achei, na verdade, eles muito tranquilos, eles são bem pacientes, eles entendem que, tipo, não é a sua língua materna. Então, assim, você vai talvez demorar um tempo ali no início pra você pegar, mas acaba sendo tranquilo depois. Do meu lado, eu também me senti um pouco de dificuldade no começo, referente ao inglês, porque eu conseguia entender muito bem, só que eu acabava ficando nervoso na hora de falar, então as palavras iam sumindo, assim. Até hoje, se eu ficar nervoso, as palavras somem e vão para algum lugar que eu não sei onde é. Mas, no geral, acho que a experiência me fez ver e acreditar que é possível, sabe? Que eu consigo falar inglês hoje, mas esqueci a palavra agora. Mas, enfim, pode seguir. Não, é isso mesmo, é natural. Todo mundo fala que você só aprende o novo idioma mesmo quando você fala com os nativos daquele idioma ou muda para o país, né, que tem aquela língua nativa. É natural. Mas muito legal, né, saber que o idioma de vocês foi lapidado dessa maneira. E conte mais pra gente como foram, assim, os testes de proficiência. Assim, como eles eram feitos, no caso, a composição, o que eles perguntavam que era necessário. Dizem que é necessário coisa básica. Mas coisa básica até que nível? Teste para eficiência a gente não é exigido, na verdade. Eu acho que por isso que na verdade, tem 2 entrevistas, né? Eu falei da primeira entrevista, que seria com a pessoa que está à frente do programa, do Brahim, para mais testar o seu inglês, para ver se você sabe se expressar, se comunicar. Então, essa primeira entrevista ele te deixa bem à vontade, fala, fica tranquilo e tal. E te faz perguntas mais em relação, por exemplo, ao seu currículo, para saber se você sabe se expressar, explicar o que é que você fez e tudo mais. Então, o teste de proficiência, assim, não teve, mas teve essa triagem, assim, dessa pessoa que está na frente da organização do Brahim. Sim, você não precisa fazer teste de proficiência. Eu acho que, inclusive, eles enviam uma carta para você se inscrever na universidade, já assinada, que você não precisa entregar um teste de proficiência. Então, realmente, você não precisa fazer nem TOEFL, nem nenhum outro IELTS ou qualquer tipo de exame de proficiência. Você só precisa conseguir falar bem na hora da entrevista. O resto, você corre atrás. Entendi. Interessante.
Bom saber disso. E conta um pouquinho mais pra gente também, assim, durante o processo seletivo, teve alguma parte que foi, assim, um desafio imenso que marcou vocês, que pegou vocês de um jeito, assim, tão surpreendente que vocês gostariam de aconselhar, assim, para as outras pessoas, né, que vão passar pelo processo seletivo. Teve algum desafio, assim, que marcou vocês? Algo que chocou? No meu caso, eu acho que não. Tipo, eu acho que foi mais um nervosismo mesmo. Então, se você conseguir se controlar assim emocionalmente, eu acho que dá para fazer uma boa entrevista, tanto com o coordenador do Brahim quanto com o seu futuro supervisor. E tudo vai dar certo, sabe? Tipo, não tem pressão nenhuma na entrevista, eles só conversam com você de uma maneira bem natural. Perguntam quem você é, o que você faz, pedem para você falar um pouco das suas habilidades, suas experiências, perguntam por que você quer ir para a Alemanha, se você tem interesse de aprender o idioma deles, esse tipo de coisa. Mas não tem nenhuma pressão, nada do tipo. Eu não sei quanto a experiência que a Milena teve, mas a minha foi essa. Minha impressão também, durante as entrevistas, foi que eles queriam realmente que a gente se sentisse confortável. Então, como o Isaac falou, foi bem tranquilo. E acho que talvez o maior desafio não é durante o processo seletivo, mas depois, quando você passa, assim. Imagino, a gente vai chegar nesses momentos aí para discutir sobre esses desafios durante o processo, mas interessante. Nossa. Dando continuidade aqui às nossas perguntas, a gente quer entrar agora assim num tema sobre a questão da ordem de preferência para as ofertas de emprego, né? Porque diferente do Braftec, vocês aplicam para uma vaga de estágio em alguma dessas empresas ou instituições parceiras. E aí a gente queria saber quando é que vocês começaram a buscar essas vagas de estágio, se tinha uma área, uma empresa específica em mente, e o que é que influenciou vocês também nessa decisão de escolher determinada vaga. Então, em relação à preferência dos empregos, eu acho que não tem muito como você se preparar em relação a isso, porque as vagas, elas são disponibilizadas junto com o e-mail que é mandado, né, sobre o Brahim, que a Poli manda pra gente. Então, o Isaac, eu acho que já falou já um pouco disso, que a gente recebe um login e senha, e aí entra no site do Brahim, digamos assim, e onde tem todas as vagas. Aí você lê uma por uma, todas as vagas, e olha qual aqui tem o seu perfil, tem algumas que tem certas exigências que a pessoa talvez não consiga cumprir as exigências, mas tem outras vagas que a pessoa cumpre todos os requerimentos lá. Então, não diria que tem um preparo muito, mas só ler e ver as exigências da vaga e se aplicar para aquela que tem mais no seu perfil. Ele tem uma descrição um pouquinho falando sobre o que é que você vai fazer no seu dia, sobre a pesquisa, sobre o que esperam de você, e ver qual vaga realmente tem no seu perfil, né? Sim, e pelo que eu entendi, Lu, eu acho que a vaga você já escolhe no momento da aplicação, você não escolhe depois, sabe? Tipo, você já manda tudo de vez, as vagas que você quer, tudo junto. E aí, se você passar, as pessoas vão te chamar para você fazer entrevista para aquela vaga, sabe? Não tem você procurar depois, você não tem esse trabalho de procurar o estágio. Ele já é um programa, sabe? Sim, sim. E, Isso. tipo, existe uma ordem de preferência, de prioridade que vocês colocam quando vocês estão aplicando para vaga? Sim, você escolhe. Eu acho que na reunião, na segunda reunião, você conversa com um dos coordenadores do Brahim e aí ele pede para você escolher uma ordem, porque às vezes muitas pessoas se inscrevem para uma mesma vaga e aí ele não consegue, sei lá, marcar 30 pessoas para uma vaga só, sabe? Ele vai redistribuindo. No caso, a minha segunda entrevista já foi com o pesquisador, no caso, nossa.
É a primeira entrevista. É porque a segunda etapa, na verdade, não a primeira, não a segunda entrevista. A primeira, né? Mas eu lembro também que andava junto com os documentos, tipo, meio que você já botava na ordenzinha, e aí provavelmente lá o responsável do Brasil lia, mas realmente, como o Isaac falou, não tem como você botar, sei lá, 30 pessoas em uma vaga só, e eles têm mais 60 vagas que talvez ainda estejam vagas, então eles sempre tentam rearrumar e aproveitar as pessoas que se inscreveram. No meu caso, por exemplo, eu passei numa vaga que eu não tinha me inscrito, porque provavelmente ninguém tinha se inscrito na vaga que eu fui chamado. E aí o supervisor de lá da Alemanha, Florian, ele me mandou um e-mail perguntando se eu queria fazer entrevista com ele para fazer o intercâmbio. E aí eu aceitei e passei. Mas na primeira vaga que eu fiz, foi até para onde Milena trabalhava, e eu não fiz uma entrevista boa. Ele tinha até falado com ela, eu não vou passar. Aí ela me acalmou e tal. Aí no outro dia apareceu a oportunidade de fazer uma outra entrevista que deu tudo certo. Entendi. E, tipo assim, vocês acham que existe alguma área que seja mais difícil, assim, de conseguir uma vaga de estágio? Se, tipo, as pessoas têm mais interesse em uma área específica? Porque você falou aí que, por exemplo, nessa área que você foi chamado, que, tipo, teve poucos interessados, né? Será que foi por quê, assim? Eu acho que é porque tem algumas vagas que chamam mais a atenção. Por exemplo, as vagas da Geminias, por exemplo, que são relacionadas a desenvolvimento web, desenvolvimento de software, elas normalmente têm mais visibilidade, então as pessoas acabam se inscrevendo bastante para essas vagas. E tem outras vagas também relacionadas à robótica, à automação, que também devem ter muita demanda. Mas eu acredito que seja mais pelo fator assunto, assim, tipo, sei lá, uma vaga relacionada à inteligência artificial, vaga relacionada a desenvolvimento de software. Elas sempre, normalmente, têm um apelo maior do que uma vaga de sistemas embarcados, por exemplo, que foi a minha, no caso. Então, acho que as pessoas acabam se inscrevendo mais para as áreas que elas estão mais acostumadas a trabalhar, ouvir falar, esse tipo de coisa. É que, na real, varia muito, né? Tipo, o que você pode fazer dentro do Fraunhofer, ou dentro do Brahim, porque você tem várias instituições associadas e vários pesquisadores também dentro do Brahim. Então, teve gente que foi pro Fraunhofer da WZL, ILT, IPT, teve gente que foi para Diminuir, como eu, que são institutos bem distintos, né? Teve gente que trabalhou com laser, com inteligência artificial, com máquina CNC. Eu acho que o Isaac vai conseguir falar mais sobre isso, que ele era do Fraunhofer. Turbinas de avião, 5G, enfim, o céu é o limite, porque realmente eles investem bastante em tecnologia e são projetos que a gente não está tão acostumado a ver no Brasil, sabe? São realmente tecnologias de alto nível e com um investimento muito grande. E também existe a possibilidade até de não ir para a área. Eu tinha uma amiga que trabalhava em Münster, uma outra que foi para Berlim, então tem Fraunhofer pela Alemanha toda e pelo Brahim, né? E o programa tem se expandido cada vez mais para diferentes cidades também. Entendi. Isaac falou que ele trabalhou na parte de sistemas embarcados, né? E você trabalhou em que área, meu? Eu trabalhei mais na aquisição de dados de máquina CNC, então eu programava em C++, C#, de vez em quando Python, mas mais na aquisição de dados das máquinas e de vez em quando no processamento dos dados também, usando, sei lá, observador de calma, o filtro de calma, ou coisas que a gente vê assim na faculdade, sabe? Coisas básicas, por exemplo, de filtro média móvel, enfim. Legal. Interessante. É bem diverso, assim, né? As opções de trabalho que tem lá. E como o Isaac falou, parece que tem uma diversidade, assim, maior do que aqui no Brasil, do que a gente está acostumado. Tipo, essas áreas, assim, na parte de pesquisa tecnológica mesmo, parece que é bem mais amplo. Interessante. Eu não diria nem mais amplo, eu diria mais
Eu diria que tem mais um investimento financeiro mesmo. Exato. Então, eu acho que no Brasil a gente tem muita pesquisa legal que a galera faz milagres assim com orçamento, e lá na Alemanha a galera realmente investe muito dinheiro em pesquisa. É tanto que lá a gente recebeu um salário que era surreal comparado ao salário de um pesquisador brasileiro, sabe? Para trabalhar bem menos do que, enfim, do que é um trabalhador médio brasileiro. É isso, tipo, eu acho que eles têm uma quantidade absurda de dinheiro, porque o Fraunhofer também, além de incentivos do governo, eles têm incentivos de empresas privadas, e é uma instituição enorme, então eles têm bastante dinheiro. Então, como o Isaac falou, né, não questão de, tipo, qualidade de pesquisa, mas só em questão de dinheiro mesmo, que eles têm mais incentivo. Entendi. Legal, né? Mais uma vez a gente vendo o exemplo, né, que investimentos na educação pode gerar grandes benefícios. Mas agora a gente vai falar sobre um tema um pouquinho polêmico, né? Polêmico para mim, porque eu sou pobre. Mas a gente vai falar sobre o financiamento. A gente sabe, né, que o edital ele fornece as informações sobre a remuneração, né, no nível de assistência para o estudante que vai participar do programa. A gente gostaria de saber se é um financiamento da universidade ou de uma instituição parceira, e quais são esses benefícios que vocês recebem, né, a partir do momento que vocês chegam lá nesse outro país, e se eles são suficientes para manter vocês na cidade, para vocês ficarem bem estáveis, ou então se vocês precisam arcar com outros custos, né, que a Bolsa não consegue cobrir. Nos contem um pouquinho como é essa trajetória financeira. Isaac. Eu posso falar que eu sou fofoqueira, cara. Então, isso depende. Tipo, cada instituto tem uma bolsa associada a ele. Tipo, o Fraunhofer IPT paga, sei lá, 1.000 euros para o seu estudante assistente. A Geminias paga um pouquinho mais, o MTI paga um pouquinho menos. Então, cada instituto vai ter um salário específico, uma bolsa específica. Então, tudo vai depender de qual instituto você vai escolher trabalhar, qual vaga você está se candidatando. Quanto ao início do intercâmbio, não existe um financiamento por parte do Brahim, né? O Brahim, na verdade, quando você se inscreve, você vai começar a trabalhar e você só vai receber depois de ter trabalhado um mês. Você não vai ganhar nenhum suporte para você ir para lá, passar o primeiro mês, pagar o calção do seu aluguel e outros tipos de gastos que podem surgir durante essa etapa inicial. Então, é um investimento que você vai ter que fazer. Então, o meu conselho é se preparar financeiramente, tipo, começar a estagiar, juntar um pouco de dinheiro, conversa com seus pais para também tentar, de alguma forma, angariar recursos, faz vaquinha, até mesmo empréstimo, se for realmente algo que você queira fazer muito, porque ao chegar na Alemanha, você vai conseguir se manter tranquilo com o salário, que quando eu saí lá era 1.100 euros no Fraunhofer, e deve aumentar porque todo ano aumenta. E esse salário dava para se manter tranquilamente e sobrava um dinheiro considerável no final do mês, que eu particularmente usei para viajar, mas você podia usar para comprar celular, notebook, qualquer coisa do tipo que você quisesse. E no caso, você poderia pagar, não sei, seus pais que lhe emprestaram dinheiro ou alguma outra pessoa que pode te ajudar e que você for com dívida depois. E também, falando do Fraunhofer, em 2 meses você recebe, entre aspas, 12º e 13º salário, então você recebe 2.250 euros durante 2 meses, e isso meio que cobre todos os custos que você gastou no começo, pelo menos cobrir os meus, né? Tipo, eu gastei cerca de, se eu não me engano, 16 mil reais no total para ir para lá e passar o primeiro mês. Não que eu tenha gastado tudo isso para ir, eu gastei tudo isso para ir, arrumar uma casa, pagar calção, fazer todo o processo, e ainda sobrou o dinheiro
para eu me alimentar, para fazer várias coisas, e ainda sobrou dinheiro nos outros meses também. Foi só para eu ter uma segurança para ir não, sei lá, passar fome, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu tinha juntado do estágio, meu pai me ajudou com a parte, minha avó me deu a passagem, e foi todo mundo ajudando aqui, não recebi dinheiro de meus tios também. Então, todo mundo na família foi ajudando um pouco e acabou que eu consegui ir por causa disso. Mas, realmente, no começo, você precisa ter esse digamos assim, aporte financeiro para conseguir. Infelizmente, né? Eles deveriam dar pelo menos uma bolsa de suporte no começo. É isso mesmo. No início, eles não vão dar nenhum auxílio, seja em passagem ou em qualquer coisa. Você só vai ganhar o dinheiro quando trabalhar, quando estagiar, né? Depois de 30 dias. Então, esses primeiros 2 meses tem que estar mais preparado, assim, mentalmente, acho que mais, que você não vai receber, você só vai estar saindo o dinheiro ali, naqueles meses iniciais. Mas como o Isaac falou também, depois dá de seja juntar para pagar, sei lá, empréstimo, ou a pessoa que te emprestou o dinheiro, ou seja o que for. Tipo, sempre assim, sobra um pouco no final do mês, que dá para fazer isso, entendeu? Entendi, interessante. Então, assim, eles não oferecem bolsa, você tem que se preparar antecipadamente para conseguir, né, arcar com os custos iniciais para se manter o primeiro mês lá, e aí literalmente você recebe à medida que você trabalha, né, um trabalho remunerado. E assim, esse tempo de preparo que vocês tiveram, vocês gastaram mais ou menos quanto? Gastaram não, juntaram mais ou menos quanto, assim, pra galera ter uma ideia. Isaac falou que foi mais ou menos quanto? 16 mil nessa faixa, não foi? Foi, na verdade, tipo assim, eu fiz um amontoado de juntar dinheiro, sabe? Tipo, eu fui, meio mês que eu juntei, foi 6 mil reais, mais ou menos, aí meu pai me deu mais 6 e minha avó me deu a passagem, que foi bem cara, porque a data que eu fui pra lá tava péssima. Então foi mais ou menos isso. Mas dinheiro que eu fui na mão mesmo foi uns 12 mil reais. Tipo, é uma quantidade que eu tinha juntado tanto do PET, IC e estágio na Ford. Então, foi um dinheiro que demorou muito para eu juntar. Eu tive que tirar todos os meus investimentos para ir para lá. Mas quando eu voltei com um salário e eu voltei com mais dinheiro do que eu tinha juntado, sabe? Tipo, então, eu não me arrependo de ter gastado o dinheiro suado que eu juntei para ir, não, porque vale super a pena e no final recompensa mesmo. E se eu não tivesse feito não tivesse cometido algumas burrices lá, ia ter sobrado muito mais do que eu perdi chave, enfim. Depois eu conto as resenhas, porque perder chave lá, por exemplo, é um caos. Você tem que pagar 35 euros por uma chave. E eu perdi 2 vezes. Enfim, exatamente. Tipo, tem uns erros assim que você comete que custam bem caro. E aí acabam fazendo você gastar um pouco mais. Mas, enfim, eu acho que é uma experiência que muda a sua vida de verdade. Você se descobre uma nova pessoa, você faz novos amigos, você descobre que você é capaz de fazer inúmeras coisas e lidar com inúmeras situações que você nunca imaginou que teria que lidar, sabe? Então, eu sei que é difícil falar de recursos financeiros, porque muita gente não tem a capacidade, mas se você tem essa capacidade de pelo menos juntar ou fazer uma vaquinha ou coisa do tipo, eu acho que vale a pena tentar sim. Uma dúvida assim que me surgiu, vocês, no caso, tiveram também que se preocupar com a questão da moradia, né? Tipo assim, pesquisar de forma autônoma, tipo, onde vocês iam morar lá, ou eles dão algum auxílio nesse sentido? Porque, se eu não estou enganado, o Braftec, eles meio que organizam essa moradia estudantil para os estudantes que vão fazer o programa. No caso de vocês tiveram que ficar pesquisando sozinhos? Vocês tiveram, assim, indicações? Como é que foi isso? Então, quando a pessoa passa no Brahim, ela recebe um e-mail com
um guia enorme falando tudo que você tem que fazer. Um dos tópicos do guia é exatamente a moradia. O Brahim, ele não, ou quem organiza o Brahim, não vai te ajudar diretamente em arrumar uma moradia, porque, na verdade, eu acho que só são duas, três pessoas organizando tudo isso. Então, meio que é só fazer o contato. O Brahim é fazer o contato, universidade e as pesquisas de lá. Mas Arren em si, que é a cidade, tipo, eu acho que é a cidade principal do programa, é uma cidade universitária. E tem... Por toda a Alemanha, na verdade, tem entidades que tomam conta de dormitórios. Em Arren era o STV, que eles tinham um site que você se inscrevia, falava um pouco de você, seus hábitos e tudo mais. E aí, depois de se inscrever nesse site, você ia numa lista. Você ia para uma lista, né? Que as pessoas iam sendo chamadas. Não necessariamente, tipo assim, o primeiro vai ser chamado. Eu fui chamada em, sei lá, 120. Meu lugar é 120. Mas tem essa organização de dormitórios. Existem dormitórios privados também. São mais caros, mas também são as alternativas. Mas eu acho que a alternativa mais comum, além do dormitório que o STV proporciona, são os VGs, né? Que é, tipo, dividir apartamento com alguém. E aí ele também tem um site para isso, que você entra lá, faz o seu cadastro, olha quem é que está procurando um parceiro para dividir o apartamento e tudo mais. E no início eu acho que é a preocupação assim maior, tipo assim, passei, e agora onde é que eu vou morar? Acho que é a preocupação maior de todo mundo, mas no final, assim, sempre se dá um jeito, sempre. Teve gente, por exemplo, que foi comigo, que no início estava sem casa, e aí falou com um assistant, o chefe de pesquisa, né? E aí o assistente, tipo, arranjou um lugar para ele, tipo assim, na casa dos pais. Era um pouco mais longe, mas era um lugar que ele poderia ficar até ele arranjar algo mais permanente, né? Então sempre se dá um jeito, assim, em relação à moradia. A parte de arrumar moradia é bem caótica. Eu acho que talvez seja a parte mais complicada do intercâmbio em si. Tipo, tem vários dormitórios que você pode se candidatar. Eu acho que é o melhor lugar para você ficar no dormitório, porque é mais barato, você consegue se manter e sobrar um dinheiro legal para você se divertir, fazer as coisas que você quer. E também você vai estar em contato com outras pessoas, vai desenvolver mais seu inglês, porque você vai estar lá sempre. Dificilmente você vai ter outro brasileiro em seu andar. Quer dizer, dificilmente é uma palavra muito forte, mas no meu não tinha nenhum brasileiro no andar. Então, era também um outro ambiente que eu tinha para conversar e conhecer outras culturas. Então, eu acho que se você passa no Brahim, você meio que se inscreve automaticamente nos dormitórios para você conseguir uma vaga o mais rápido possível e evitar dor de cabeça. Que foi o que não aconteceu comigo. Eu tive várias dores de cabeça por conta da moradia. Mas, no final, como Milena falou, deu tudo certo. E foi isso, aprendizado, sabe? Tipo... Bacana, né? Assim, deve ser assustador no início, mas pelo que vocês estão contando, parece muito enriquecedor. E é isso, né? Se planejar, se você é petiano, não gaste sua bolsa. Junte, brincadeira. Mas é aquela coisa, né? Ser consciente. Uma coisa que me ajudou a juntar na época do PET foi porque tava meio que assim, pós-pandemia, então ninguém saía de casa. Então, foi o único motivo. É muito difícil de passar esses reais, pelo amor de Deus. Viu? Não saiam de casa. Não Junte ficam dinheiro. a dica. Pandemia, Não ficam. Essa questão do dinheiro, né? É sempre, eu acho que é a maior questão. Mas, juntar, tipo, eu também meio que fui na mesma linha de pensamento, de juntar o meu dinheirinho lá do estágio, da IC. Gente, a IC antes era, sei lá, quanto que era IC? Era muito pouquinho, tipo assim, 400, juntar dinheiro da IC, juntar dinheiro do estágio. Enfim, N coisas. Mas assim, eu acho que quem quer ir, obviamente não é fácil para todo mundo.
Mas, enfim, tiveram pessoas incríveis que foram pro Brahe e que, sei lá, pegaram o empréstimo, porque realmente depois dá pra pagar o empréstimo pra realizar esse sonho, que é o sonho de muita gente. Então, sei lá, se você tem esse sonho e talvez você acha que não dá, vê mais, assim, meios de financiar isso. Até fazer vaquinha também, como o Isaac falou. É uma experiência que vale bastante. Depois você consegue pagar ou juntar o que você tinha gastado. Obviamente é só você ter um pouco de disciplina, porque também é muito fácil gastar dinheiro, né? Mas, enfim. Nossa, assim, é muito fácil gastar dinheiro. E tipo, na linha que Milena falou, eu acho que é um desenvolvimento pessoal absurdo, sabe? Tipo, parece que você viveu 5 anos na sua vida em um só, tá? E você vai ter experiências que provavelmente você teria que juntar muito dinheiro para ter, sabe? Porque, tipo, você já estando lá na Europa, de modo geral, você já consegue vivenciar com os recursos, por exemplo, que você ganha do Fraunhofer, você consegue viajar, ir para parques, enfim, ter várias experiências. Eu fui um jogo de hockey, onde é que eu vi um jogo de hockey aqui no Brasil? Não lugar nenhum. Mas, enfim, tem várias experiências assim, absurdas que você pode ter no âmbito pessoal que vão te agregar bastante e que vão te fazer ver o mundo também um pouco de outra forma, sabe? Você enxergar outras realidades. Interessante. Só mais uma dúvida aqui também que a gente não chegou a comentar, mas vocês estavam em qual semestre, assim, mais ou menos, da graduação, quando aplicaram para a vaga de estágio internacional? Eu acho que eu tava no sexto. Não. Nossa. Mas ali entre o sexto ali. Ou um pouquinho mais. Eu tava no que eu tô agora, que é no 9º semestre. Mas, como eu mudei de curso, eu ainda tenho algumas matérias mais básicas para fazer. Então, tô devendo algumas matérias assim, de terceiro, segundo semestre, que eu não consegui pegar, mas enfim, é isso. Não, mentira, eu acho que eu tava mais, não sei. Mais do que eu sei. Enfim, não sei. A resposta final eu não me lembro. Esse negócio de semestre é um pouco complicado, né? Mas eu pergunto isso mais porque vocês falaram de estar fazendo estágio na época, né? Para ter conseguido também juntar parte do dinheiro. Eu imaginei assim que estava mais um pouco à frente do curso, né? Essa é uma dúvida Isso. mesmo. E é uma coisa também que eles olham, assim, a experiência de estágio. Pelo menos, eu não sei como foi com o Isaac, mas me perguntaram sobre as minhas experiências de estágio. Entendi. Aí quando você voltou, você fez, sei lá, no 6º, 7º semestre, e você volta e você vai ter que pegar agora as matérias do 7º, 8º, ou tipo, o que você fez lá conta pra alguma coisa assim de matéria? Isso depende bastante de você, sabe? Tipo, você não é obrigado a pegar nenhuma matéria lá. Então, se você pegar alguma disciplina que dê para cortar, você pode chegar aqui e solicitar ou aproveitamento dos créditos que você fez lá, ou até uma quebra de requisito, depende do contexto. Mas normalmente eu acho que você usa os créditos de lá como optativo. E eu, por exemplo, não peguei nenhuma matéria assim, que agregou no curso, eu só peguei francês. E nada mais. Entendi. Milena teve algumas experiências com disciplinas. É que eu só não sei responder porque eu ainda não entrei pedindo, né, o aproveitamento, mas eu peguei matérias lá. Inclusive, recomendo bastante. Dá uma outra visão, assim, de mundo. Todas as experiências que você tiver lá vai dar uma outra visão de mundo, mas é bem interessante você... Pelo menos eu tô muito acostumada com a UFBA e fui pra lá, e lá, por exemplo, ele só tem uma prova no semestre, que é o final do semestre. E, enfim, bem interessante. Eu acho que aprendi a estudar. Eu acho que na minha vida eu não sabia estudar até o momento que eu precisei estudar, porque só tinha uma oportunidade para eu passar na prova.
Caraca, que massa. E uma coisa que eu acho legal também é que você não é obrigado a fazer a prova. Se você não fizer, sua vida segue e aí você pode fazer ela no semestre que vem. Exato. Enfim, você se matricula para a disciplina e depois você tem que se matricular para a prova também para fazer. Exatamente. São duas coisas, são dois registros, né? Primeiro você se inscreve para a matéria, depois você se inscreve para a prova. Exato. Caraca, velho, sério? Uhum. Então, a pressão nesse sentido é menor, né? No sentido, assim, de ter que passar por causa da prova unicamente. Você pode, sei lá, estar interessado de estar na matéria também, mas com essa visão de querer aprender de fato aquilo, né? Porque acaba que, às vezes, você tá fazendo uma matéria e sua preocupação é passar, né? A parte, assim, meio romântica do negócio do conhecimento, às vezes vai meio que se esvaindo, assim. Exatamente. Eu acho que lá você só vai e aprende se você realmente quiser, sabe? Porque a presença nas aulas não é obrigatória, você não é obrigatoriamente você não vai fazer uma prova, você não vai lá, tá lá, tipo, você perdeu se não fizer a prova. Não, você pode se inscrever pra prova. Bem diferente. Pelo que meus colegas de dormitório falaram, até, tipo, se você não estiver preparado para a prova, é melhor você não se inscrever do que se inscrever e perder, porque eu acho que você só pode perder 3 vezes. Depois de 3 vezes, você não pode mais cursar a matéria, tipo, você não pode mais fazer aquela prova. Se você não fizer aquela prova, você provavelmente vai ter que mudar de curso, porque você não vai conseguir concluir aquele crédito que é necessário para você se formar, sabe? Então, se eu não me engano, tem esse cuidado, a menina pode me corrigir. É isso mesmo. Eu posso estar falando abobrinhas aqui também, mas tem um negócio desse, tipo, você só pode perder 3 vezes na prova escrita, e aí sua quarta chance é uma prova oral. E, enfim, tem uma banca lá te fazendo perguntas sobre a matéria. E se você perder na prova oral, você é desmatriculado da faculdade. Então, eles são bem, assim... Rigorosos nesse sentido, né? É. Entendi. Agora, isso aí, tipo, faz parte do sistema, assim, de educação da própria Alemanha? Tipo, é um padrão que tem lá em todas as universidades ou é mais específica nas que vocês participaram? Eu não vou saber te responder. Não sei. Eu também não sei dizer, não. Entendi. Mas vocês fizeram em diferentes, não foi? Não, a mesma universidade, a Riva Terra. Isso. Ah, entendi. Então, pode ser uma coisa de lá. Então, gente, a gente já tá se encaminhando aqui pro final do nosso primeiro episódio, né? A gente vai ter próximos episódios pra matar as curiosidades, porque me surgiram várias curiosidades aqui, só por esse pouco que vocês falaram. Mas a gente quer saber, assim, agora um pouco sobre o que saiu do script, assim, né? Do planejamento de vocês. E a gente queria perguntar, né, quais são as preocupações, as precauções, perdão, que vocês acham que as próximas pessoas que têm interesse em fazer a seleção do Brahim, elas devem tomar para evitar, assim, imprevistos durante esse processo, assim, inicial do programa? Velho, eu acho que não dá pra evitar os imprevistos, não, velho. São muitas variáveis, assim, que você vai passar, você vai ter que procurar uma casa, uma moradia, para você conseguir abrir uma conta no banco e para você conseguir pegar seu visto de estudante lá na Alemanha. Com visto de estudante você vai conseguir arrumar um contrato de estágio, fazer um contrato de estágio, para você começar a trabalhar e começar a receber seu salário. Então, é muito difícil não ter imprevisto, sabe, em um desses processos. Eu acho que o mais importante é você aprender a lidar com ele, sabe? Não achar que tudo tá perdido e que tudo vai dar errado, sabe? No final você vai ter que fazer um pouco mais de esforço para fazer dar certo. No meu caso foi assim que funcionou. Tipo, eu fui para a Alemanha, eu estava inscrito no dormitório, mas eu não tinha casa, então eu passei uma semana no hostel, foi uma das piores experiências da minha vida. Não por causa do hostel, mas chegar com minhas coisas e ficar no hostel, dividindo com outras pessoas. Foi uma experiência completamente nova para mim, que nunca tinha ficado no hostel e nunca tinha saído do Brasil também. Tipo, malmente tinha viajado de avião, na verdade. E depois dessa experiência do hostel, eu tive que morar numa cidadezinha perto de Aachen, que se chama Stolberg. Depois disso,
eu consegui, por sorte, uma sublocação no dormitório, que um brasileiro estava saindo do dormitório e ele falou que não ia passar o resto do mês lá. Eu pedi para ele para ficar lá. Ele fez um preço camarada, então foi pura sorte. E foi isso, as pessoas certas foram aparecendo e foi tudo dando certo, mas eu tive todos os imprevistos possíveis, sabe? Então, o importante é saber lidar com isso. Não, eu acho que não existe uma forma, um método ideal de evitar isso. Mas, claro, se você tiver arrumado uma casa antes de ir para lá, uma moradia, um quarto, qualquer coisa do tipo, que vai te dar o teu registro na cidade, que é a Melnuk, que você vai fazer lá quando chegar. Isso vai resolver muitos problemas para você. Então, eu acho que arrumar a casa é o fator principal, assim, né? O primordial. Arrume uma casa, um lugar para ficar, sabe? O que eu diria para as pessoas interessadas é que assim que você você passar no Braahem, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no site do dormitório. Porque, como eu falei, né, tem uma listinha e é interessante você ter um número mais perto de ser chamado, né? Então, os primeiros que se inscrevem são os primeiros, em tese, a serem chamados. Então, procurar moradia realmente é o primeiro passo. E se inscrever no site do dormitório. Se inscrevam! Porque, como o Isaac falou, vai ajudar bastante no início. Porque é um passo a passo sequencial, assim. Você não pode pular um passo. Então, o primeiro passo seria realmente você arranjar uma casa para fazer o registro da cidade. Com o registro da cidade, você abre a conta no banco. Enquanto isso, você vai fazendo as coisas do visto para pegar seu visto de estudante. E, enfim, seguir o passo a passo. Eles têm um guia muito bom, tá? O guia deles é muito, muito bom. Que dá tranquilo, assim, de você fazer as coisas. Além do mais, tem 2 ou 3 grupos, sei lá, só de brasileiros que estão na cidade, que eles são incríveis, eles respondem qualquer dúvida. Pessoas muito, muito boas, muito queridas. Mas é isso, sempre vai ter imprevisto. Eu até hoje não conheço uma pessoa que não foi pra esse programa que não teve um imprevisto. E é normal, assim, você sair do seu conforto, você tá do outro lado do mundo. Por exemplo, o Isaac dormiu em hostel. Minha primeira noite não tinha onde dormir, gente. Meu voo atrasou, meu trem atrasou tudo. E o hostel no final falou que não ia fazer o check-in porque, sei lá, que motivo louco que ele me deu na época. E tava eu e uma amiga minha do lado de fora da estação de trem, que toda estação de trem é esquisita. Tipo assim, olhando uma pra cara da outra, tipo assim, e aí, gente, a gente vai dormir hoje? Meia-noite, assim, numa cidade que a gente nem conhecia. Meu Deus! Pois é. Gente, mas tipo assim, foi tranquilo? Ficou fora da estação e dormiu uma vez? Não, então, a gente ligou. Ela chegou no verão, pô, foi de boas. Teve um anjo que veio socorrer a gente, abrigar a gente a primeira noite. E aí, a entrega das chaves do dormitório estavam pro dia seguinte. E foi outro rolê, né? Chegar no dormitório sem saber falar alemão, com o básico do alemão, falando com o motorista do ônibus. Mas, como o Isaac falou, eu cresci bastante, amadureci muito durante a época do meu intercâmbio. Eu acho que eu vivi, como o Isaac falou, 5 anos. Só nesse tempo que eu fiquei lá, pela questão do amadurecimento também. E a gente encara os problemas, eu acho que de outro modo. No início eu achava que o mundo ia acabar. Mas depois a gente vê que, assim, com o dia, com o tempo, vai tudo dando certo. Mas realmente os primeiros meses, assim, né, Isaac? Os primeiros meses são os mais, assim, tenebrosos, assim. Eu diria que o primeiro mês em específico, assim, foi mais difícil. Depois você faz amigos, se acostuma, e quando começa a viajar tudo vira uma maravilha. Você olha a cara sem problema e dá risada. Eu, pelo menos, perdi voo, peguei 17 horas para viajar pro sul da França. E é isso, tá ligado? Tipo, você acaba, sei lá, perdendo um negócio aqui, vai ter que pagar, paga esse negócio e segue a vida, sabe? Depois de todo o problema que você já passou, tudo fica mais simples. Pelo menos pra mim foi isso. Depois de eu quase ficar calvo no hostel de nervosismo,
Acabou. Eu também agora sou a pessoa mais pacífica do mundo. Se vier o problema, fala, tá bom, vem problema, e é isso, vai. Legal. Eu imagino que vocês devem ter bem mais histórias. Essa de Milena mesmo foi assim. Só um pouquinho que ela contou, eu já dei muita risada aqui, já foi muito divertido. Mas acho que é isso, né? Acho que a dica essencial é manter a calma, manter o equilíbrio, não perder a cabeça. Seguir o manual, pelo que eu entendi que a Milena falou, e entrar em contato, né, com os brasileiros próximos, porque é sempre bom, né, ter alguém que você consiga se comunicar de maneira efetiva e eficaz. Porque, né, você tá lá com o inglês arranhando, ou o alemão arranhando, então, pegar a dica. E, assim, vocês têm alguma dica, assim, para dizer pro pessoal que, na época, quando vocês começaram nesse programa de intercâmbio, que vocês não achavam que era nada demais, mas agora que vocês pensam que é algo essencial, sabe? Para embarcar nesse tipo de experiência, tem algo que vocês gostariam de informar, sabe? Algo que vocês poderiam dizer que é, tipo, crucial. Vá se atentando nisso, além da parte do dormitório, porque eu já percebi que é algo muito importante. Tirando isso. Eu acho que uma coisa para se atentar é a vaga que você está se inscrevendo. Atualmente, se você for para o IPT e para Geminias, você vai ter que trabalhar full time, eu não lembro quantas horas exatamente mas 35 a 40 horas, alguma coisa assim. 40. Enquanto as outras vagas do MTI e do WZL, elas são metade do tempo, 20 horas. Então, eles são praticamente o mesmo salário. Eu acho que, na verdade, cada instituição, assim, vai ter sua própria política. Por exemplo, o IPT tem a política de 40 horas semanais com X salário e depois de um tempo, o que Isaac falou aí, do 13º, enfim. O ILT você só pode trabalhar 20, o WZL, X horário, então cada um vai ter sua própria política, assim, de trabalho. Mas... não sei, tipo... não sei se eu diria que é algo importante pra você se atentar. É só como a vida é, assim, a vaga que você passar, acho que vai ser também uma vaga muito boa. E... pode falar, amigo. Sim, eu não falo nem de se atentar no quesito de escolher uma vaga pensando nisso. Eu falo mais no sentido de, tipo, não se frustrar em relação a isso, sabe? Tipo, Sim. e sabendo que algumas vagas são 40 horas. E também existe muita flexibilidade nesse quesito se você for fazer seu TCC lá, que é uma grande possibilidade. Várias pessoas fazem TCC, principalmente o pessoal da UFSC, que tem já um planejamento, um programa bem elaborado para fazer o TCC no Braga. Então, muita gente do Sul faz o TCC lá na Alemanha. E eu acho que adianta bastante a vida, tipo, de quem consegue fazer. E isso você acaba utilizando metade do seu tempo para fazer o TCC e a outra metade você trabalha. Então, acaba balanceando mais essa questão das 40 horas. Sabe? Legal. E a empresa, as empresas, né, receberam vocês de braços abertos? Eles tiveram paciência para o tempo de vocês de adaptação? Foi tranquilo? Sim. Foi super tranquilo. Eles são bem tranquilos em relação ao trabalho. A cultura de trabalho deles é muito melhor que a do brasileiro. Tipo, você está trabalhando na Alemanha, se chegar sexta-feira você não resolver seus problemas, você não vai trabalhar sábado ou ficar sexta até tarde. Você vai encerrar suas atividades. Segunda você volta e resolve seus problemas, sabe? Férias também, você tem férias em dias úteis. Tipo, você pedir férias de quinta a sexta, de quinta a segunda, você só gasta 3 dias de férias, que é quinta, sexta e segunda. Sábado e domingo não vai contar como o seu dia de férias. No Brasil conta. Então tem várias coisas assim da cultura alemã e lei trabalhista que é muito superior ao Brasil. Você consegue realmente aproveitar mais a vida e ter uma relação saudável com o trabalho. Eu também diria que eles são bem pacientes. Eu adorei as pessoas com quem eu trabalhei. As pessoas, de modo geral, assim,
eles dão um apoio. Como eu falei, teve gente que, tipo assim, precisou morar na casa dos pais do chefe, tá? Sabe? Porque não tinha casa ainda. Então, eles têm noção, tipo assim, pô, essa pessoa tá vindo de um outro país, vem pra cá, tal. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com eles. Então, assim, eles são bem pacientes e... na minha experiência, eles são os amores. Sim, eu concordo. Eles são super tranquilos. Tem uma ou outra, assim, que às vezes rola uns problemas com os IVs, que são os estudantes, mas é normal, né? Em todo lugar vai ter alguém que vai ter alguma relação humana com você, né? Então faz parte também. Legal, legal. Reconfortante saber disso, né? Daquele. A pessoa já tem aquela ansiedade, né? No caso de querer fazer um intercâmbio. E é muito bom saber, né, que as pessoas lá vão te receber de maneira ética, né? De uma conduta tranquila. É muito bom saber disso. Mas então, gente, eu vou finalizar aqui agora o nosso episódio. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Aprendi coisas assim sobre o intercâmbio, aprendi bastante. Gostaria de agradecer a presença de Isaac, gostaria de agradecer a presença de Milena. Foi assim muito gratificante. Queria saber se vocês têm mais algum recado para dar para o pessoal. E gostaria também de falar, né, para todos que vão nos assistir, que não esqueçam de curtir, compartilhar e de ficar ligados nas nossas redes sociais para sempre acompanhar quando lançarmos um novo episódio. Eu só tenho uma coisa a falar que Sarah disse, né? Sobre estar aprendendo muito. E, gente, esse só é o nosso primeiro episódio, tá? Vai ter próximos episódios que a gente vai saber um pouco mais, assim, da rotina de vocês lá, desses perrengues aí, como Milena e Isaac contaram, como era o dia a dia no trabalho, né? Sobre o que é que vocês trabalhavam, de fato, assim, mais entrando nessa parte técnica da coisa. E só nesses poucos minutos que a gente teve aqui, tipo assim, já deu uma vontade imensa de, meu Deus, agora eu quero fazer esse programa também. Foi muito enriquecedor, assim, essa primeira parte aqui. E também, né, em nome do PET, queremos agradecer a participação de vocês. Eu só queria deixar como recado, assim, que, enfim, a gente expôs alguns dos perrengues pouquinhos que a gente passou lá, mas tenho certeza que perrengues, de modo geral, você vive e vão acontecer. Só, como o Isaac falou, são os modos que... é o modo que você encara eles. E não se assuste, vai ser você e mais 30 brasileiros que estão na mesma situação, indo para o mesmo lugar. Então vai ser uma aventura muito legal. Então, se vocês quiserem, conseguirem, puderem, eu aconselho que se joguem nessa experiência. Com certeza, velho. E, tipo, é uma experiência que vai fazer você se conhecer muito mais, vai fazer você realmente viver experiências que vão te agregar, sabe? Tipo, eu não digo nem profissionalmente, assim, tipo, de certa forma eu acho que o crescimento é mais pessoal mesmo. Você acaba tendo autonomia para ser quem você é de verdade, sabe? Tipo, tanto financeira quanto, tipo, de ter um recomeço, assim, digamos. Porque você acaba sendo jogado num ambiente onde você não conhece ninguém, você não fala a língua das pessoas que estão lá, e você praticamente está recomeçando seu ciclo de amizade, seu ciclo de hobbies, de estudos, de trabalho e de tudo, sabe? Então é tudo novo e isso faz você realmente aprender muito mais sobre você. Então é isso, eu acho que a gente ficava falando muito de perrengue, como a Milena falou, mas eu acho que a vida é sobre se perder e encontrar o caminho, sabe? Então eu acho que vale super a pena, né? Se você tiver condições e apoio de fazer esse intercâmbio e de explorar aí um pouco mais do mundo.
Tá bom? E eu queria agradecer também ao Pet, o Equalize a Pet tem um pouco do meu carinho, porque eu participei desde o início dele, então eu gosto bastante do Equalize, eu tive várias conversas maravilhosas. E fica meu abraço pro pessoal do Pet. Muito obrigado.